Senhor, Pai de amores e de misericórdia, que possamos, Pai, ter a serenidade, a calma de enfrentarmos os nossos dias, as nossas semanas desse mês de dezembro, que é um mês tão simbólico para o cristianismo, né? E que nós possamos relembrar todos os ensinamentos que foram, na realidade, disseminados e trazidos até nós, para que possamos, Pai, também viver esse Natal de uma forma especial. Nos ampare e nos proteja na palestra de hoje, que tudo corra bem, Senhor. Eu tirei um texto, eu estava, engraçado, procurando coisas sobre os reis magos. Mas, assim como José, fala um pouco dos reis magos também, né? Mas, de qualquer forma, eu achei um texto muito interessante e aí eu acoplei algumas outras informações, que é de 2010, de um centro espírita, que foi Cláudio Fajardo, não sei se é assim que é o nome dele, que escreveu, mas ele deu uma versão muito interessante do Natal. Bom, primeiro que ele começa a falar desde a parte histórica, né, dizendo que nós sempre associamos a ideia do Natal ao nascimento de Jesus, mas, na realidade, isso não é real, né? Essa era uma festividade, naquela época do ano, era uma festividade que já acontecia há milênios, né? Eram festas que começavam dia 17 de dezembro e que iam até 1º de janeiro, que comemoravam o que ele chamava de solstício do inverno, né? E o dia 25 era especificamente a época em que o sol se encontrava mais fraco, porém pronto para recomeçar esse crescimento e espalhar vida por toda a Terra, né? E existiam nessa época festas de rua, havia distribuição de objetos para presentear os outros, né? Depois do Cristo, na realidade, a festa cristã que mais era divulgada era a Páscoa, né? Não o nascimento do Cristo, e nem sabia-se ao certo quando foi o nascimento de Cristo. Com certeza, de Jesus Cristo, com certeza, parece que não foi 25 de dezembro. E foi o Papa Júlio I que escolheu e acabou determinando que seria essa época, a época que seria escolhida para essa festividade e que usaria muito das lembranças e das origens dessas festas pagãs que já ocorriam, né? Quando a gente pega o Novo Testamento, a gente vai ver que apenas Mateus e Lucas citam o nascimento de Jesus. E desses, apenas um deles fala sobre os reis magos. O Evangelho de Lucas, ele coloca de uma forma, citando, a gente sabe que Lucas não viveu com Jesus, ele, na realidade, fez todo os seus escritos baseado nas informações que ele teve com aqueles que conviveram, né? E ele diz o seguinte: aconteceu naqueles dias que, saindo um decreto da parte de César, né, para que todo mundo se alistasse. Esse não era o primeiro alistamento, já tinha ocorrido um há muito tempo antes. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu, portanto, da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, que era chamada Belém, porque José era da casa e da família de Davi, portanto, ele teria que alistar-se lá. Naquela época, Maria já estava grávida, e Belém situava-se a 6 quilômetros de Jerusalém e a 800 metros de altitude dos montes de Judeia. E eles vão, Maria no burrico e ele a pé até lá. Daí a expressão subiu da Galileia à Judeia, né? Há um significado especial na cidade de Belém. Belém, na realidade, era uma cidade muito pequena, né? Muito pouco conhecida e muito pouco expressiva, mas sempre as profecias citavam Belém, profecias até muito antigas, falando do nascimento de alguém muito especial que viria naquela época, né? E Mateus, por exemplo, já diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá,
porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Miqueias também coloca, falando de Belém, Efrata, e ele diz, e tu, Belém, Efratas, que ainda sejas pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será o governante de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Portanto, o nascimento de Jesus em Belém era o significado, na realidade, de uma nova era, né? Através de um equilíbrio perfeito, né? Com o emocional. O Cristo nascendo naquele momento, né? E sempre nascendo em momentos onde havia mais, Joana que fala muito disso, né? O Cristo nascendo em momentos em que havia muita discórdia, muita desunião, e ele viria, então, trazendo a paz. Só que, se a gente for parar para pensar, esse Cristo nasce a todo momento, né? E é importante que a gente o traga sempre, principalmente nos momentos de discórdia, o faça renascer, trazendo essa paz, né? E ele nasce na nossa intimidade, mas para isso é necessário que eu faça também essa busca desse equilíbrio, eu faça os meus esforços de subir os montes da Judéia, né? num esforço de me manter dentro daqueles padrões, como foi Maria e José naquele momento, né? Pois no plano horizontal, quer dizer, ele diz, no plano horizontal a ciência nos ajuda, mas no plano vertical nós precisamos muito dos conceitos, então, da moral, do amor, da disciplina, da obediência, né? Da resignação, que são ensinamentos que estão ali no Evangelho. E Maria e José vão ser muito um exemplo de tudo isso, né? Dessa obediência, dessa resignação, dessa entrega, dessa obediência e dessa fé nesse momento em que eles iam viver aquela situação. A gente recordando da história, Maria recebe o aviso de que está grávida, José recebe esse aviso também, e naquela época era uma coisa que, óbvio, dentro do simbolismo de tudo aquilo, era algo que poderia, se os dois não aceitassem, não estivessem preparados para o fato, a história não correria e não teria o desfecho que teve, né? Lucas prossegue a narrativa dizendo, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, e acontece que, estando eles ali cumprindo os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles naquela estalagem. Portanto, Jesus vem à luz por meio de Maria. E é interessante porque Maria foi uma escolhida porque, na realidade, ela estava preparada para aquela circunstância, né? Não foi assim, uma bênção caiu do céu, vamos escolher alguém, é aquela ali. Não. Havia todo um preparo dela, havia toda uma condição espiritual que proporcionava, né, a vinda daquele espírito de alta envergadura, de uma energia, né, de uma espiritualidade tal em que ela teria as condições físicas e espirituais de recebê-lo no ventre e dar à luz aquele espírito que estava vindo na realidade, numa grande bênção para o planeta todo, né? Mas ela estava preparada daquela forma, porque havia nível espiritual para isso, tanto ela quanto José, né? Havia uma entrega à vontade de Jesus, em momento nenhum ela questionou, peraí, o que vão dizer de mim, como é que vai ser? Não houve questionamento, ela se entrega àquela vontade de Deus, na certeza, na obediência de que aquilo era o melhor para ela, na fé de que realmente se estava sendo entregue a ela aquele momento e aquela situação, ela teria as condições de realizar e sendo protegida e abençoada, né? Então, havia resignação, despreendimento. E nós? O que nós cultivamos nesse momento, né? O que nós estamos construindo dentro de nós? Será que nós também teríamos a chance e a condição, né, de estarmos preparados para trazer à luz esse Cristo em nós? Porque esse Cristo nasce em nós também. Esse Cristo, de uma certa forma, também é fecundado em nós naquela centelha divina que cada um recebe. E a pergunta é, será que nós estamos deixando essa centelha divina germinar?
Será que nós estamos, óbvio, dentro dos paralelos da história, mas será que nós estamos deixando fecundar esse Jesus dentro da nossa vida, dentro das nossas condições? Nós temos nível evolutivo para isso, nós temos entendimento para isso, nós temos despreendimento e obediência diante da vida para aceitar o Pai, seja feita a tua vontade? Não, ainda, infelizmente, não, estamos longe disso, mas existe todo um preparo, né? Maria e José estavam em nível evolutivo para isso. Nós devemos, quase que num treinamento diário, perceber e tentar criar as condições internas para que essa fecundação dessa centelha divina também ocorra dentro de nós, né? E aí ele diz, ele até pergunta, estamos preparados para conceber esse Jesus em nossos espíritos e em nossos corações? Segundo o texto do Evangelho, ele continua, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. No entanto, Maria pergunta, mas espera aí, como é que isso vai acontecer? Né? Eu não conheço nenhum varão. E o anjo responde, e aí nós vamos também trazer um simbolismo para tudo isso, para as nossas vidas. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, não no sentido negativo, no sentido de acolhimento. Porque também o santo pelo que também o santo que te há de nascer será filho de Deus. E aqui, quando ele fala do Espírito Santo, ele fala do sopro sagrado, né? Da centelha divina, tentando dar a entender que esse sopro sagrado, que esse Espírito Santo também está dentro de nós, também está nos acolhendo e nos envolvendo a partir do momento que nos entregamos, né, nessa obediência, entre aspas, dos nossos desígnios. Quando nos entregamos na confiança e na fé, quando temos a esperança de podermos seguir sabendo que estamos sendo protegidos e amparados, que estamos no nosso melhor momento de vida, né? E nasce a virtude nos corações. Da mesma forma, esse sopro sagrado representa o momento da fecundação de virtudes em nós. Então, sempre há o momento das virtudes em nós serem fecundadas. Sempre haverá o momento em que esse sopro sagrado, essa centelha divina se manifesta de uma forma mais intensa em nós, deixando que as nossas virtudes comecem a tomar vulto e volume nas nossas vidas num bom sentido. Mas para isso é necessário que eu esteja atenta, que eu esteja vigilante, para que não a sombra do meu eu, das minhas angústias, do meu ego, não atrapalhe a fecundação das minhas virtudes, né? Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, né? Que seja feita a tua vontade. E o anjo ausenta-se dela, perfeitamente ajustada aos desígnios superiores, ou seja, perfeitamente obediente, entre aspas, no sentido não é da resignação, porque eu acho que a resignação passa um pouco pelo conformismo, passa um pouco por outros sentimentos, mas perfeitamente ajustada no sentido pleno de saber, Senhor, se este é o meu caminho, eu estou pronta a caminhar nesta estrada que tu estás me apontando. E é muito difícil, nós questionamos muito os nossos caminhos, os caminhos que se abrem na nossa vida, nós estamos sempre questionando demais isso, e na maioria das vezes escolhemos onde a gente mais quebra a cara. Isso aí é o mais comum, né? E Maria se entrega totalmente àqueles desígnios. Naquele momento, há um perfeito entendimento entre a vida, quando o Espírito sabe o que é mais importante é atender à vontade do Pai e cumpre-se num sentimento de liberdade e obediência. Liberdade porque ela usa o livre-arbítrio dela, porque ela poderia negar.
ela usa o livre-arbítrio dela, mas, ao mesmo tempo, ela é obediente a ele, porque ela tem plena confiança de que ali é o melhor caminho e que este papel que está sendo entregue a ela é importante e que ela tem condições de executá-lo. Mas mais lições nós podemos, nesse pequeno trecho, observar. Emmanuel fala em Caminho de Luz que a manjedoura assinalaria um ponto inicial de uma lição salvadora do Cristo, em falando da humildade, né? Que, na realidade, nós poderíamos, dentro da humildade, sermos ricos interiormente, né? Sermos pessoas de muita luz e que essa humildade seria também a chave de muitas virtudes. Jesus, envolto em panos, nos ensina a lição da simplicidade. Nós que nos preocupamos tanto com os acessórios do dia a dia, nos preocupamos tanto com a materialidade da nossa vida, né? Que eu nem posso falar nisso, que nessa época do Natal, né? Os presentes, as coisas, né? Brilham os nossos olhos, que a gente quer dar sempre aquilo que é de valor e, às vezes, não aquilo que é espontâneo, amoroso, afetivo, e talvez até que vá tocar mais o coração das pessoas, mas a gente quer demonstrar o valor das coisas. Esse capítulo eu vou pular porque não é muito bom para a minha pessoa, né? Mas é isso aí mesmo. A gente, infelizmente, ainda é humano e isso fala alto. E os espíritos superiores ocupam-se muito mais com os valores e com os presentes que nos tocam a alma e que jamais serão perdidos com o tempo, não vão ser gastos, não vão ser destruídos, né? Uma outra lição que essa etapa, né, da resignação da manjedoura nos passa é a resignação, aí sim, diferente da aceitação da Maria, da obediência da Maria, dentro de uma liberdade, um livre-arbítrio, é a resignação do sentido. Não havia lugar para eles na manjedoura, né? Todos estavam se locomovendo por causa do censo, né? E não havia lugar. E eles não se incomodam, eles se entregam de uma forma simples, né? Se ajustam àquelas condições e, em amor e fraternidade, se unem ali naquela manjedoura e ali ele nasce e é acolhido naquele momento. Lembrar que, naquela época, se nós jogarmos a ideia hoje da manjedoura, é quase que um curral, né, gente? Era um lugar simples onde ficavam os animais e, às vezes, até se alimentavam por ali, né? E sabemos que as coisas vão se encaixando naquele momento especial. A visita dos Reis Magos só é narrada por Mateus. Lucas nem toca no assunto. E ele diz o seguinte, ele diz, não diz isso. Felizes, os Reis Magos vão adorar a Jesus, né? Eles reconheciam a sublime importância daquele momento e sabiam da divindade daquela criança. Como não ser? Né? Nem no momento daquela pobreza, daquela simplicidade, daquelas condições, nada disso fez com que os Reis Magos andassem para trás e dissessem: erramos de endereço, né? Que nem o correio, quando vem entregar alguma coisa, diz: não, isso não é daqui. Não, erramos de endereço. Não, eles não erraram de endereço. Com certeza eram médiuns, com certeza percebiam a vibração daquela situação, a vibração que emanava daquela criança, foram guiados por uma luz maior, que alguns acreditam que não foi uma estrela, que foi uma energia maior que levou-os até ali. Eles saíram de pontos diferentes, né? Depois a gente vai ler até isso aqui. Eles saíram de pontos diferentes, não se conheciam e todos sabiam que estavam cumprindo o mesmo desígnio de levar algo que seria especial para alguém especial que estava adentrando o planeta, né? Era um costume oriental que, ao se aproximar de uma grande personalidade, oferecessem presentes, oferecessem alguma coisa. Por isso, os Reis Magos oferecem a Jesus numa forma de homenagear, né, em toda a sua plenitude da fé, de que ali estavam diante de uma personalidade espiritual de alta envergadura, eles se oferecem e se postam diante dele.
A visita dos Reis Magos e são também tradições do Natal, né? As dádivas, as doações, os presentes se transformaram muito nesses nossos presentes materiais, que hoje estão muito ligados aos nossos interesses, como eu já disse, né? Eles eram magos, astrólogos, né? Amantes dos astros, e eles reconheceram a energia divina que circulava naquele momento, seguiram as estrelas que se comunicavam, obviamente, com toda essa energia celestial. Sentiram-se impelidos. Eles seguiram, os três se encontraram na encruzilhada ao pé do Monte Calvário, em Jerusalém. Não compreendiam a língua um dos outros, mas entendiam o que estavam fazendo. Voltaram aos pés de Jesus o ouro, recordando a realeza, o incenso, o sacerdócio, a espiritualidade, e a mirra, o sinal da morte e da ressurreição futura, e quando ele é crucificado, é mirra que se passa no corpo dele também. Tal celebração, tal entrega dessas ofertas, né, era uma maneira também interessante de focar que, de forma nenhuma, Jesus estava apenas focando no povo judeu. Muito pelo contrário, esses magos não eram abrâmicos, né? Eram de etnias diferentes. Eles representavam uma humanidade inteira, como se estivesse tendo ali uma união de povos, e que viam todos nessa celebração e, na realidade, nesse reconhecimento de alguém especial que estava vindo, né? A visita dos Reis Magos evidencia que o nascimento repercutiu por toda a Palestina, e não é repercutir de rede social, né? Não é repercutir de notícia, era repercussão vibratória de tudo isso, do ponto de vista espiritual. E, sem sombra de dúvida, todos aqueles que tinham sensibilidade, todos aqueles que eram médiuns e que percebiam essa energia, puderam saber que algo de especial estava acontecendo no planeta, né? Uma mensagem de renovação para a humanidade. Nos livros, na Gênesis, até alguns questionam se realmente era uma estrela, um cometa, né? Mas isso não importa. O que importa é que uma luz os guiou até onde eles deveriam encontrar a figura de Jesus, né? E aí eu pergunto, e nós, como Reis Magos, o que nós temos a oferecer? Nós já vimos que nós estamos um pouco longe daquela obediência, daquela liberdade e obediência de Maria, que talvez não estejamos tão preparados assim para ter essa fecundação das nossas virtudes, das nossas centelhas divinas dentro de nós. E como Reis Magos, será que nós temos algo a oferecer? Ou será que as nossas oferendas ainda são muito baseadas nos nossos interesses e numa permuta? Te dou isso, mas eu preciso disso, né? Vou brilhar, teus olhos vão brilhar com isso aqui, mas eu quero em troca algo. Será que a nossa situação ainda está aí? Né? Cada vez mais nós precisamos treinar a nossa sensibilidade, né? E querer ver esta luz, essa estrela maior, que nos guie pelos montes da nossa Judéia, da vida, né? Das nossas experiências, que são os nossos caminhos, andando pelos montes da Judéia, né? De Nazaré a Belém, onde nós possamos chegar, ver essa luz maior e, na realidade, reconhecer algo de melhor, algo de especial, uma esperança na vida de todos nós, principalmente na nossa evolução, né? Guiar que essa luz nos guie até essa nossa Belém espiritual, onde aí sim veremos a cada situação e a cada circunstância as nossas virtudes serem fecundadas da melhor forma possível, alimentadas pela centelha divina que há em nós. Não podemos apenas oferecer, temos que oferecer muito mais do que pensamentos e sentimentos. Nós temos que oferecer o nosso amor, a nossa fraternidade, mas de uma forma verdadeira, né? De uma forma espontânea, de uma forma que flua, sem
questionamentos, restrições ou aquele vírgula em cada momento, né? Consciência, vida e corpo. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, né? Carregamos em nós essas centelhas e nós desperdiçamos sempre a cada momento, né? É óbvio que aquele ouro que foi entregue ali, tudo aquilo tem um simbolismo, não era um ouro material, se bem que alguns dizem que aquilo ajudou muito o percurso deles até ao retorno de casa, né? Eles sabiam que estavam levando os reis magos, e eles sabiam para quem eles estavam levando. Mas o personagem principal dessa história, na realidade, era Jesus. Allan Kardec diz, quando se refere a Jesus, ele foi um espírito superior, ele bota entre aspas, ele é um espírito superior da ordem mais elevada, colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Sua missão, pelos inúmeros resultados que produziu, foi daquelas que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade. Jesus não foi o próprio Deus, ele foi um enviado de Deus, foi um Messias divino. Em outra frase, o próprio codificador fala: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade deve se inspirar na Terra. E foi para isso que ele veio, para nos inspirar, para nos fazer entender que havia condições, sim, de vivendo neste mundo material, mesmo não tendo o nível espiritual que naquele momento ele tinha, que nós poderíamos evoluir e adquirir um nível espiritual também melhor. Emmanuel descreve em Caminho da Luz: harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humanidade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal. A noite silenciosa, a noite santa. O nascimento de Jesus representa essa nova era, em que o amor renasce, a fraternidade é pura, a exemplificação vai nos dar as metas para alicerçarmos as nossas evoluções. Mas para isso é necessário que a gente enxergue, que a gente sinta, que a gente sente, medite e perceba que mesmo com os nossos olhos fechados em profunda meditação, aquela luz maior pode nos guiar a momentos melhores na nossa evolução. A festa que se prepara a cada ano, Jesus deveria ser o personagem principal, mas dificilmente acredito que a gente passa o Natal na correria da cozinha, dos vinhos, da comida, dos presentes, antes das roupas, que nem agora, talvez algumas não caibam depois da pandemia, né? Daquela correria, mas que a gente nem lembra. Por que estamos todos reunidos? Que façamos um Natal, em nome do Cristo, um Natal diferente. Que saiamos de nós mesmos, dos nossos caprichos, dos nossos desejos, às vezes infantis, de um Natal, né? E buscarmos a necessidade dos outros que estão à nossa volta, carentes, tristes, infelizes, né? Reclamamos do pouco que temos, mas somos ricos em bênçãos e em matéria. Nós é que não sabemos reconhecer nisso. Lembremos dessas palavras, em verdade vos digo que quando fizesse a um destes meus pequenos irmãos, a mim estáis fazendo. É isso, vamos ter um Natal diferente, vamos tentar um Natal diferente, talvez até dentro da própria família, um Natal diferente. Os magos, guiados pela luz da estrela, buscavam um caminho para um novo tempo, uma nova era de esperança e fé. E aquilo não foi só naquele momento, aquilo pode ser todos os dias, todos os momentos. Esses reis magos podem estar vindo novamente, essa luz pode nos guiar. Nós somos convidados todo dia a esse caminho, buscando um novo tempo de esperança e de fé. Ainda
mas que o amor verdadeiro parece às vezes distante de nós, mas não é. Está muito mais próximo, mas basta que a gente queira, basta que a gente, na realidade, se mobilize internamente para isso, né? Joana de Ângeles, numa psicografia de 2005, ela pergunta: verifica se Jesus já nasceu no teu coração. A benfeitora deixa um belo pensamento e fala: na data evocativa do seu nascimento, faça uma reflexão profunda e verifica se ele já nasceu no teu coração. Após a constatação da sua presença ou não em ti, sai do desconforto moral e da comodidade. Como nós nos acomodamos. Saia da indiferença e do erro e deixe que esse seja um sublime Natal em tua vida, passando a viver feliz e dedicado ao bem de que ele se fez vestilário. Finaliza Joana na sua mensagem. Portanto, vamos verificar se ele já nasceu nos nossos corações nesse Natal e vamos sair do comodismo, da indiferença e fazermos um Natal diferente. Nem que seja dentro das nossas casas, nem que seja dentro de nós mesmos, como às vezes somos indiferentes e às vezes não tomamos a atenção de vida que deveríamos em certos hábitos que temos, que já teríamos condição de mudar. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. Que seja um Natal de muita paz. A paz que talvez muitos não tiveram nos 2 últimos anos. Mas eu tenho certeza que a maioria dos que eu estou vendo aqui tiveram. Então, vamos agradecer pelo ano, agradecer pela família, agradecer pela fé que temos, agradecer por estarmos juntos, não só nas nossas famílias, mas juntos, numa corrente. Se a gente olha por aí, tantas pessoas só. Não é que estejam só, sem ninguém ao lado delas. Elas estão só delas mesmas, estão vazias, não tem nada. Não encontram no porto, não encontram um acalento, não encontram uma voz que acalma o coração delas. E nós, graças a Deus, temos isso. Nós podemos não ver ainda a estrela que nos guia na posição certa, porque talvez não consigamos enxergar. Mas nós sabemos que ela existe. Isso já é uma coisa que nos acalenta. Então, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, de muita paz para todos nós. Vamos, então, fazer uma oração para encerrar. Senhor, aqui nós estamos, Pai, unidos na nossa vibração, nas nossas energias, nos nossos sentimentos. Que Mestre Ariel fortaleça a nossa união, nos trazendo a serenidade, a paz, de sabermos que o processo evolutivo não dá saltos e que uma evolução firme precisa ser passo a passo conquistada, entendida e sedimentada. Que possamos entender esse processo, Senhor, sabendo que dentro de nós, a cada dia, o amor do Pai fecunda as nossas virtudes dentro de nós. Que possamos ter a esperança, a fé, a certeza para pegar a fecundação dessas sementes divinas e cuidar delas, deixar que elas floresçam, para que possamos sermos mais felizes,
termos paz interior e enfrentar, como Maria enfrentou, seu destino, seu caminho, na liberdade e na obediência dos desígnios que tu reservas a cada um de nós. Seja bem-vindo à Terra, Jesus. Que os nossos corações possam sempre te agradecer por isso. Possam sempre cantar louvores e hosanas. Aleluia, porque um dia tu estiveste aqui. Obrigada pelo sacrifício. Obrigada pelo presente. Obrigada pela confiança. E se ainda não somos dignos de tudo isso, Pai, tenha certeza que um dia seremos. Pode ser que demore um pouco, Senhor, mas vamos conseguir. Abençoe os hospitais. Abençoe as crianças doentes e suas famílias. Abençoe os presídios. Abençoe os lares tão cheios de desunião e infelicidade. Que a luz azul de Ariel possa percorrer cada um desses lugares. Abençoe aqueles perturbados espiritualmente, tão angustiados e sofridos, que possam ter paz. Senhor, obrigada por tudo, obrigada pelo ano, abençoa o ano que vai começar e que tenhamos um Natal, muita paz para todos nós e no planeta Terra. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus.